Olá, está no ar mais um Papo de Família. Meu nome é Marcos Kaká e eu quero começar esse vídeo já dizendo para você que o tema de hoje ele é especial, muito bom, muito bacana. Então fica com a gente aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza, galera, Papo de Família no ar aí. Eu quero também pedir desculpa para vocês, né? A gente ficou alguns dias sem gravar o Papo de Família por problemas técnicos, mas a gente está voltando aí hoje com esse vídeo, com esse tema que é bem bacana. Hoje a gente tem uma convidada especial e nós vamos falar sobre alimentação. A Gisele, ela é nutricionista, então ela tem propriedade para falar sobre esse assunto, né? A alimentação dos nossos filhos é um tema bem bacana. E eu vou fazer algumas perguntas para a Gisele aqui e ela vai nos responder. Então, mamãe e papai, fiquem ligados aí, porque a alimentação é algo que a gente precisa ter um cuidado especial. E o primeiro ponto que eu quero aqui ver com a Gisele é o seguinte: que tipo de alimentação os pais precisam dar para os seus filhos? Assim como o adulto, né? Todos nós precisamos de todos os tipos de alimento. A gente costuma dizer que existe uma pirâmide de alimentos, né, onde a base dessa pirâmide é os alimentos que a gente mais precisa e o topo da pirâmide são os alimentos que a gente menos precisa. Né? O que está na base? O carboidrato. O que a criança precisa? Energia. Né? Quando a gente fala de carboidrato, a gente não está falando daquele carboidrato ruim, não, que vem da bala, que vem do doce. A gente está falando do carboidrato bom, saudável, né? Do carboidrato saudável, né? Que vem do arroz, que vem do macarrão. Né? E a gente vai subindo a pirâmide, onde a gente encontra os legumes, as verduras, que a gente sabe que é o ponto mais crítico para as crianças hoje, né? Elas não têm muito acesso. É isso que eu ia te perguntar, né? As crianças, elas não gostam de comida saudável. Não gostam. A verdade é essa. Saudável, mas tem um porém. Por que as crianças normalmente não aceitam bem a comida saudável? É o exemplo dos pais, né? A introdução correta. A criança até 6 meses, ela não precisa de muita coisa, ela precisa do aleitamento, seja ele o materno, sim, ou seja ele o artificial, depende, né, da opção dos pais. Porém, quando ela completa 6 meses, é extremamente importante a introdução correta. Se os pais fazem uma introdução correta, e a gente fala correta e completa, a criança aprende, né, e saboreia todos os alimentos e aquilo fica muito típico para ela, não é estranho para ela. Até porque tem criança que, alguns pais que dizem, mas ela não gosta porque tem pigmentos, né, tem sementes e aí eu entendo também que é porque os pais eles não começam fazendo certo, né? A partir dos 6 meses, se você não começa fazendo certo, dificilmente você recupera isso lá na frente. Então a intenção nossa é o quê? 6 meses, iniciamos o processo de introdução alimentar, que a gente chama. É crítico? Sim. Né? A criança está acostumada com o peito ou com a mamadeira e de repente você diz para ela que ela precisa mastigar. É mais difícil, né? Ela não está acostumada. As texturas dos alimentos são diferentes, né? Aí até entra o erro de muitos pais que chegam a bater a comida no liquidificador para oferecer para a criança. Não fala isso comigo não, porque olha aqui, papai e mamãe, eu tenho essa coisa de papinha, né? Vamos dar papinha, comidinha e amassa tudinho para a criança comer. Lá em casa, os meus 4 filhos não teve esse negócio de ficar amassando comida para comer, não, tá? Eu acho que é até interessante, hoje eles têm uma técnica chamada BLW, onde a criança bota a mão na comida. Isso. Né? Só que aí o papai fica assim, mas vai fazer sujeira, vai sujar, vai fazer bagunça. Papai e mamãe preguiçoso, né? E aí ele deixa de incentivar a criança a conhecer o alimento, a gostar do alimento como um todo, né? E aprender que o legume, que a verdura são muito interessantes. Mateus, por exemplo, a gente chega, né? Tá com 3 anos, chega no hortifruti quando ele vê brócolis. A alegria dele pelo brócolis é tão grande que as pessoas no hortifruti ficam assim, que legal, hein? Que criança estranha, né? É de outro mundo esse menino? Brócolis, que alegria pelo brócolis. Mas porque a gente, desde pequenininho, inseriu na alimentação dele todo tipo de verdura e legume, né? Muitas das vezes a gente, pai, vai precisar aprender a comer melhor para o nosso filho aprender a comer melhor. Eu tiro isso, por exemplo, lá em casa, porque quando eu tive problema de estômago, a gente de vez começou a fazer uma alimentação saudável e aí as crianças teve que nos acompanhar, né? Sim. Agora, Gisele, você falou de algo aí, né? Você comentou sobre o mercado, né? Sim. Muitos pais têm dificuldade de lidar com isso, levam as crianças para o mercado e chega no mercado, são as crianças que dizem o que querem comer, né? Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, os supermercados não têm esse cuidado e alimentação, os doces, né? Aquelas coisas atrativas, elas ficam na prateleira de baixo. Alguns países não é assim.
doce, brinquedo ficam nas prateleiras de cima, justamente para que os pais, as crianças entendam que são os pais que escolhem o que elas devem consumir. Sim. Mas aqui no Brasil não é diferente, então é tudo no baixo, doce, chocolate, aí a criança vai pegar tudo. Que tipo de alimentação é essa que a gente deve se preocupar, né? Que tipo de refeição a gente deve ter mais cuidado, né? Preocupação. Esses doces, na verdade, o que a gente diz é, até 2 anos de idade, a criança não deve conhecer nenhum tipo desse tipo de alimento. Peraí, rapidinho, isso é importantinho. Eu queria que você repetisse isso, por favor, Gisele. Até os 2 anos, a criança não precisa de doce nenhum. Olha. Inclusive, ela não precisa nem de açúcar em sucos. Para ela, o que você oferece um suco para ela sem açúcar, ela não conhece açúcar. Então aquele açúcar que para você, para mim fazem falta, porque a gente já conheceu, para ela não faz falta. Então a gente indica que até 2 anos a criança não tem acesso a nenhum tipo de biscoito que tenha algum tipo de recheio, de nenhum tipo de chocolate, balas, açúcar mesmo branco. A gente não indica para a criança até 2 anos. Então, papai, olha só, não tem essa de pegar o chocolatinho, o docinho, botar do lado da mesa e dizer, olha, se você comer, eu te dou chocolate. Não faz isso, não. Beleza, doce. Você falou de doce, eu pensei em sobremesa, né? A criança se alimentou, né? Comeu direitinho, a refeição bem feita, de qualidade. Sobremesa, a gente pode dar sobremesa? Que tipo de sobremesa a gente pode dar para os filhos? Ótima pergunta. O que é importante a gente pensar na sobremesa? É muito comum as pessoas darem como sobremesa o danoninho, tá? Isso é muito comum. O que a gente tem que pensar? Todo alimento rico em cálcio, que é a base de leite, como o danoninho, quando a criança ingere ele depois da refeição, ele inibe a absorção do ferro da comida da criança. Olha. Aí a gente encontra pessoas que falam assim, nossa, meu filho come de tudo, uma ótima alimentação, tá anêmico, não sei por que ele tá anêmico. O que você dá para ele depois da refeição? Colesterol, né, Gisele? Tem crianças com nível de colesterol alto. Diabéticas e crianças com colesterol alto. Então, qual é a principal, o que a gente precisa pensar na hora de sobremesa? Frutas. De preferência ricas em vitamina C. A vitamina C, depois do almoço, depois do jantar, elas ajudam na absorção do ferro do almoço, ferro do jantar. Então, dá uma laranja para a criança chupar, dá um pouquinho de morango para ela comer. Você vai estar fazendo com que seu filho se alimente bem e ainda absorva os nutrientes daquele almoço que você deu. Que legal, gente, olha só, extraordinário. Veja bem, Papo de Família a gente vai ficar por aqui hoje, agora, né? Mas a gente vai ter a segunda parte, vai ser bem legal, bem bacana. Então fica com a gente aí para que você possa entender que a alimentação do seu filho precisa ser saudável. E papai e mamãe, é você que dita as regras, tá? Até mais, até o próximo.